Hoje eu escolho agradecer. Mesmo sem entender tudo, mesmo sem ter recebido todas as respostas que eu esperava, mesmo carregando algumas dores no coração, eu escolho agradecer. Porque só de estar vivo, respirando, de pé e tendo mais uma oportunidade de recomeçar, já existe um motivo para agradecer. Talvez hoje existam pessoas ouvindo esta oração com o coração cansado. Pessoas que choraram escondidas, que sentiram medo, que passaram por lutas em silêncio e que em muitos momentos pensaram que não conseguiriam continuar. Mas ainda assim, elas chegaram até aqui. E isso já é uma vitória. Pai amado, eu entro na tua presença neste momento com humildade e sinceridade. Obrigado por este dia. Obrigado pelo fôlego de vida. Obrigado porque, mesmo quando eu não percebi, o Senhor estava cuidando de mim. Obrigado pelas portas que se fecharam para me proteger. Obrigado pelas pessoas que permaneceram ao meu lado. Obrigado pelas vezes em que eu pensei que iria cair, mas a tua mão me sustentou. Senhor, existem batalhas que ninguém vê. Existem dores escondidas dentro do coração. Existem pessoas que estão sorrindo por fora, mas por dentro estão cansadas, sobrecarregadas e quase perdendo a esperança. Mas hoje, elas decidiram fazer algo diferente. Hoje elas decidiram agradecer. Porque a gratidão tem poder. A gratidão muda a forma como enxergamos a vida. A gratidão abre caminhos, fortalece a alma e faz nascer esperança onde antes existia apenas tristeza. A tua palavra diz no Salmos 93:2: bendiga ao Senhor a minha alma e não se esqueça de nenhuma de suas bênçãos. E talvez existam pessoas que estavam olhando apenas para o que perderam, para aquilo que faltou, para aquilo que ainda não aconteceu. Mas hoje, Senhor, ajuda essa pessoa a lembrar de tudo aquilo que já foi vencido. Ajuda essa pessoa a lembrar quantas vezes ela pensou que não conseguiria continuar, mas continuou. Quantas vezes ela achou que seria o fim, mas o Senhor abriu uma nova porta. Obrigado, Senhor, pelas pequenas coisas que muitas vezes passam despercebidas. Obrigado pela cama para dormir. Obrigado pelo alimento. Obrigado pelo alimento. Obrigado pela água. Obrigado pela família. Obrigado pelos amigos. Obrigado pelo trabalho. Obrigado porque, mesmo nos dias difíceis, Senhor nunca abandonou esta vida. E
Se hoje existe alguém sem forças, sem ânimo e sem esperança, que essa pessoa sinta agora a tua presença. Que ela perceba que ainda existem motivos para continuar. Porque quem tem Deus nunca está sozinho. Pai, existem pessoas que chegaram até aqui carregando um peso muito grande no coração. Pessoas que estão cansadas de lutar. Pessoas que já choraram tanto que nem conseguem mais explicar a dor que sentem. Pessoas que estão preocupadas com a família, com as contas, com a saúde, com o futuro. Mas hoje, acima de qualquer problema, elas escolhem agradecer. Porque a gratidão não depende de uma vida perfeita. A gratidão nasce da confiança de que o Senhor continua no controle. A tua palavra diz no Salmos 35: o choro pode durar uma noite, mas a alegria vem pela manhã. E talvez existam pessoas vivendo noites muito longas, noites de medo, noites de ansiedade, noites de lágrimas, noites de pensamentos pesados. Mas esta oração é para lembrar que a manhã de Deus sempre chega, que a resposta de Deus sempre chega, que o socorro de Deus sempre chega. Assim como aconteceu com Jó, talvez existam pessoas que perderam muitas coisas e já não sabem mais o que fazer. Jó perdeu bens, perdeu amigos, perdeu a paz e quase perdeu a esperança. Ele olhava ao redor e parecia que tudo tinha acabado. Parecia que Deus estava distante. Parecia que não havia mais saída. Mas mesmo em meio à dor, Jó continuou acreditando. Mesmo em meio ao sofrimento, ele continuou confiando. Mesmo sem entender o motivo de tanta luta, ele permaneceu de pé. E talvez seja exatamente assim que muitas pessoas estão hoje. Elas não entendem o que está acontecendo. Não entendem porque algumas portas se fecharam. Não entendem porque algumas pessoas foram embora. Não entendem porque certas respostas demoraram tanto. Mas o Senhor continua vendo tudo. O Senhor continua ouvindo cada lágrima. O Senhor continua trabalhando, mesmo no silêncio. Pai, ensina essa pessoa a agradecer, não apenas pelo que já recebeu, mas também pelo que ainda vai receber. Ensina essa pessoa a confiar que, mesmo quando ela não vê nada acontecendo, o Senhor
está preparando algo maior. Porque o Senhor nunca abandona aqueles que confiam em Ti. Jó pensou que tinha perdido tudo, mas o Senhor estava escrevendo uma nova história. E talvez hoje existam pessoas ouvindo esta oração e pensando que a vida delas acabou, que os sonhos morreram, que não existe mais saída. Mas Deus manda dizer: ainda não acabou. Enquanto existir fôlego de vida, existe esperança. Enquanto existe oração, existe milagre. Enquanto existe fé, existe recomeço. Assim como Jó permaneceu firme, mesmo sem entender, essa pessoa também precisa continuar. Porque Deus está vendo cada lágrima, Deus está ouvindo cada oração feita em silêncio. Deus conhece a dor que ninguém mais conhece. E existe uma canção que muitas vezes nasce dentro da alma, em momentos de luta. Uma canção que diz: eu não vou desistir, eu não vou parar, Deus ainda está comigo. Talvez esta pessoa esteja sem forças até para cantar, mas o céu continua cantando sobre ela. O céu continua dizendo que ela é amada, que ela é importante, que ela não foi esquecida. A tua palavra diz nos Salmos 116: os que semeiam com lágrimas, com cantos de alegria colherão. Então, cada lágrima derramada não foi em vão. Cada oração feita de madrugada não foi em vão. Cada batalha suportada não foi em vão. Porque existe uma colheita chegando, existe uma resposta chegando, existe uma bênção chegando. E talvez hoje a pessoa só consiga agradecer por pequenas coisas, mas é exatamente assim que Deus começa a transformar vidas. Quem aprende a agradecer pelo pouco se prepara para viver o muito. Quem aprende a agradecer pela luta se torna forte para viver a vitória. Quem aprende a agradecer pelo processo se prepara para viver o milagre.
de Jesus, eu te peço agora, visita esta vida, visita esta casa, visita esta família, visita este coração cansado, onde existe tristeza, coloca alegria. Onde existe ansiedade, coloca paz. Onde existe medo, coloca coragem. Onde existe fraqueza, coloca força. Que toda palavra negativa, toda tristeza profunda, todo sentimento de derrota e todo pensamento de desistência sejam quebrados agora. Que esta pessoa sinta a tua presença invadindo este lugar. Que ela perceba que o Senhor está perto. Que ela perceba que não está sozinha. Porque o mesmo Deus que restaurou Jó continua vivo. Depois de tanta dor, o Senhor devolveu a Jó a alegria. Depois de tanta luta, o Senhor devolveu a ele a honra. Depois de tantas perdas, o Senhor mostrou que ainda existia um futuro. E o mesmo Deus que fez isso com Jó também pode restaurar esta vida. Se existe alguém doente, traz cura. Se existe alguém desempregado, abre uma porta. Se existe alguém sofrendo por causa da família, traz reconciliação. Se existe alguém vivendo uma tristeza profunda, traz alívio e paz. Se existe alguém cansado de lutar, renova as forças agora. Que esta pessoa olhe para trás e perceba que o Senhor já fez muito por ela. Que ela entenda que ainda existem milagres pela frente. Que ela perceba que, mesmo em meio à dor, existem motivos para agradecer. Porque quem confia em Deus nunca perde. Pode até demorar, pode até ser difícil, pode até haver lágrimas no caminho, mas no final Deus sempre honra aqueles que permanecem firmes.
Eu escolho agradecer, agradecer pelo que já aconteceu, agradecer pelo que está acontecendo e agradecer pelo que ainda vai acontecer, porque eu sei que Deus continua cuidando de tudo, mesmo quando eu não entendo, mesmo quando eu não vejo, mesmo quando parece difícil. Eu escolho confiar, eu escolho acreditar, eu escolho agradecer. Pai, obrigado por mais esta oração. Obrigado porque o Senhor conhece cada coração que ouviu estas palavras. Obrigado porque o Senhor sabe exatamente aquilo que cada pessoa está vivendo. Obrigado porque nenhuma lágrima passa despercebida. Obrigado porque nenhuma oração é ignorada. Obrigado porque, mesmo no silêncio, o Senhor continua trabalhando. Que esta pessoa termine esta oração mais leve, mais forte, mais confiante, mais cheia de fé. Que ela tenha paz para dormir, que ela tenha força para continuar, que ela tenha esperança para recomeçar, e que ela nunca se esqueça. Existem muitas coisas que ainda vão dar certo. Existem muitas bênçãos que ainda vão chegar. Existem muitas vitórias que ainda vão acontecer. Porque Deus não desistiu dessa vida. E se Deus não desistiu, ela também não pode desistir. Em nome de Jesus. Amém. Se esta oração falou com você, escreva nos comentários: hoje eu escolho agradecer. E compartilhe esta oração com alguém que também precisa lembrar que ainda existem motivos para agradecer. Nos próximos vídeos, continue fortalecendo sua fé, porque Deus ainda tem muitas coisas para fazer na sua vida.